Olá, eu sou o Rafael, sou estudante de Educação Física e curso na Universidade Católica de Brasília. E eu sou o Júnior, e assim como o Rafael, estudo Educação Física. Juntos estamos com a proposta de compreender e mostrar para vocês os seguintes estudos. Impacto no treinamento de resistência em séries cluster na força, capacidade funcional, estado metabólico e inflamatórios em idosos em hemodiálise. Efeitos do treinamento de resistência em séries cluster, na densidade mineral óssea e nos marcadores do metabolismo ósseo em idosos em hemodiálise. Vocês já pararam para pensar como o exercício físico pode transformar a vida de um idoso que faz hemodiálise? E se a forma de executar esse exercício pudesse potencializar ainda mais esses resultados? Antes de responder essas perguntas, iremos apresentar a correlação dos dois artigos para o seu melhor entendimento. Apesar de focarem em desfechos diferentes, os dois estudos mostram como um mesmo protocolo de treino pode atuar de forma abrangente, melhorando a composição corporal, os níveis de inflamação e também a saúde óssea. Juntos, eles reforçam a ideia de que o treinamento resistido em série cluster pode ser uma estratégia central no cuidado com idosos em hemodiálise, promovendo resultados físicos e metabolismo significativos. Mas calma! Iremos explicar agora o que significa método cluster, antes de dar continuidade com a correlação. Esse método consiste em dividir uma série de musculação de 12 a 15 repetições em pequenos blocos com pausas curtas, de 10 a 15 segundos, cada com 3 ou 4 repetições. Mas essa não é a única forma de aplicá-lo. As séries podem ser divididas em várias maneiras, com mais ou menos repetições, por bloco e diferentes durações de pausas, variando de 30 a 40 segundos. No contexto de doença renal crônica, o método de cluster aparece como uma alternativa para a progressão da carga em indivíduos de diferentes faixas etárias, níveis de experiências e condições especiais. O estudo teve como objetivo analisar se o treinamento em séries cluster poderia melhorar a composição corporal, a força, o desempenho funcional, a glicemia, que é a quantidade de açúcar que tem no sangue, o perfil lipídico, que é a quantidade de gordura que tem no corpo, e marcadores inflamatórios, que são os sinais que o corpo manda quando não está bem, em pacientes idosos com doença renal crônica em hemodiálise. O segundo estudo analisou como esse mesmo tipo de treinamento pode fortalecer os ossos e influenciar em substâncias importantes para a saúde, como a vitamina D, esclerostina, cloto, FGF23, que ajudam a regular o funcionamento do corpo. Nos dois estudos, 78 idosos foram divididos em 3 grupos: o que não fazia musculação, o que fazia musculação tradicional e os que faziam musculação, só que com o método cluster. Ambos utilizaram o mesmo protocolo de treino por 24 semanas. No segundo estudo, as medidas foram feitas por DEXAs e exames bioquímicos. Mas, Júnior, quais exercícios e como foram feitos? Como eles foram aplicados? Como os pacientes eram muito frágeis, o treino começou leve. Eles usaram somente o peso do próprio corpo e fizeram apenas 4 repetições. Com o tempo, aumentaram as repetições até chegar a 12 sem colocar peso extra. Para os braços, deram atenção a exercícios feitos com um braço por vez, ou seja, unilateral, para proteger a fístula, que é um acesso que vai na veia usado na hemodiálise. Por isso, só o braço que não tinha a fístula foi treinado. Vale ressaltar que, para a segurança dos pacientes durante os exercícios, um pesquisador segurava o corpo dos pacientes para evitar que eles perdessem o equilíbrio. As cargas do treino foram controladas com base numa escala que mede a quantidade de esforço, chamada de Omni-Hess. O número 0 sinaliza muito fácil e o número 10 extremamente difícil. As sessões consistiam em um treinamento de corpo inteiro e a ordem dos exercícios foi a seguinte: supino unilateral, agachamento, remado unilateral, extensão unilateral dos joelhos, flexão unilateral do joelho, desenvolvimento unilateral do ombro, elevação pélvica, flexão unilateral do bíceps e adução unilateral. Os exercícios foram realizados com os seguintes materiais: halteres caneleira e faixas elásticas.
A seguir, iremos mostrar os resultados por meio de gráficos. Esses estão divididos em 3 grupos de pacientes. Os pacientes que fizeram treinos de musculação com o método Cluster estão representados pela cor cinza escuro. Já os pacientes que fizeram treino tradicional de musculação estão representados pelo cinza claro. Os pacientes que não fizeram musculação estão representados pela cor preta. Cada linha do gráfico representa uma pessoa que participou do estudo. Já as linhas pontilhadas mostram o efeito positivo de cada variável do estudo. O resultado do primeiro artigo mostrou que mais pessoas tiveram melhoras com o treino de musculação com o método Cluster, comparado com musculação tradicional e os que não fizeram musculação. Na força da mão, 21 melhoraram com a musculação com o método Cluster e 15 com a musculação tradicional. E nos grupos que não fez musculação, não obteve melhora. No aumento de massa muscular sem gordura, 18 melhoraram com a musculação utilizando o método Cluster, 15 com a musculação tradicional e 4 do grupo que não fez musculação. Na redução de inflamação, TNF-alfa, que é uma substância produzida pelo sistema imunológico durante a luta contra as células cancerígenas, 17 melhoraram com a musculação com o método de Cluster, 12 com a musculação tradicional e 4 no grupo que não fez musculação. Na melhora da glicemia, em jejum, 14 melhoraram com a musculação com o método Cluster, 16 que fizeram a musculação tradicional e não houve nenhum resultado positivo no grupo que não fez musculação. Na redução do IL-18, que é uma substância do corpo que participa da inflamação, como um sinalizador que avisa quando há um problema, 16 melhoraram com a musculação com o método Cluster e 9 com a musculação tradicional, e nenhum do grupo que não fez musculação. O resultado do segundo artigo também mostrou que mais pessoas tiveram melhora com o treinamento de método Cluster, comparando a musculação tradicional e o grupo que não fez musculação. Rafa, e o que é vitamina D? E qual é o papel dela dentro desses estudos? Então, Júnior, a vitamina D, ela fortalece o sistema imunológico no combate a gripes, resfriados e é essencial para a produção de colágeno, que é uma proteína importante para a saúde de pele, cabelos, unhas, ossos e articulações. É possível perceber que tanto os grupos que fizeram musculação tradicional quanto os que fizeram musculação com o método Cluster, eles tiveram maiores resultados que o grupo que não fez a musculação. Agora, Júnior, eu vi aqui que tem o gráfico sobre esclerostina. Explica pra gente o que é a esclerostina e qual foi o papel dela no estudo. Tá bom. Esclerotina é uma glicoproteína que atua como um inibidor, desempenhando um papel importante na regulação negativa do metabolismo ósseo. A inibição da esclerotina pode aumentar a densidade mineral óssea e a função muscular. Os grupos que tiveram treino apresentaram acentuação maiores para a queda da esclerotina, sendo mais significativo para o método Cluster. Rafa, e o que é cloto? Então, Julião, cloto é uma proteína com papel importante no processo de envelhecimento. Ela é produzida, sabe por quem? Principalmente pelos rins. O grupo que fez musculação com o método Cluster apresentou um número maior de pacientes que teve efeito positivo mais acentuado. Julião, agora explica pra gente o que significa FGF23. Rafa, FGF23 é um hormônio produzido pelas células ósseas e regula o metabolismo do fósforo e da vitamina D, desempenhando um papel crucial na saúde óssea cardiovascular. Esse hormônio, em níveis elevados, pode facilitar a observação de algumas doenças que estão associadas a um risco maior de doenças cardiovasculares em pacientes com obesidade, resistência à insulina e doença renal crônica. Observando o gráfico, é possível inferir que os 2 grupos de musculação tiveram resultados de queda desse hormônio com acentuação um pouco maior para o grupo Cluster. Hora da dúvida! Pessoal, conseguimos conversar com um dos autores e fizemos algumas perguntas que pudessem auxiliar na nossa compreensão e a de vocês sobre esses temas. Vamos agora ouvir as respostas do professor Jonato Prestes. Professor Jonato, o que motivou a escolha do método Cluster para esse público específico? E como você selecionou os marcadores bioquímicos utilizados nos 2 estudos?
Bom, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, né? O que motivou a escolha do método do cluster? Bom, a gente fez uma parceria com o professor Tiago Rosa, que é o principal pesquisador aí com o pessoal com a doença renal crônica. Como eu trabalho muitos anos com métodos, musculação, e eu conheço o cluster como um método que evita a falha concêntrica, ou seja, evita a fadiga excessiva, o acúmulo de metabólitos, a gente levantou uma hipótese que, como o cluster interrompe a série no meio, e diminui a fadiga, o acúmulo de metabólitos, ele poderia ser mais interessante para pessoas com doença renal crônica que apresentam já uma disfunção metabólica grave. Os marcadores bioquímicos foram selecionados de interesse, por quê? Porque são os marcadores bioquímicos que a gente sabe que sofrem muita alteração nessa população. Por exemplo, é muito comum a redução da massa óssea, e aí a gente já pegou a densitometria e combinou com marcadores do metabolismo ósseo, num dos estudos, né? E também os marcadores inflamatórios de estresse oxidativo, eles aumentam muito nesse público. Então, nós escolhemos por saber que esses marcadores se alteram pela doença e gostaríamos de verificar se o treinamento poderia reduzir essas alterações deletérias. E professor, como você enxerga a aplicação desses protocolos no SUS ou em clínicas públicas? Bom, eu acredito que seria possível sim ampliar para postos de saúde e para SUS, porque o treinamento que nós fizemos é um treinamento home-based, é um treinamento que pode ser feito com peso do corpo, elástico, caneleira, ele não precisa de uma estrutura tradicional de academia. Então, na minha opinião, sim, tranquilamente, com uma boa política pública, a gente poderia fazer a ampliação para o SUS. Professor, você acredita que o cluster pode ser usado para outras populações com doenças crônicas? Também vejo que o cluster pode ser utilizado em outras populações com doenças crônicas, inclusive tem alguns papers publicados com envelhecimento, né? E a gente sabe que os idosos já apresentam aí hipertensão, doenças cardiovasculares. Também tem artigo de revisão sobre o cluster nas doenças cardiovasculares, então com certeza daria. Professor Jonato, existe algum perfil específico de paciente que responde melhor a esse tipo de treino? Atualmente a gente não sabe se tem um perfil de paciente que responde melhor, mas eu tenho a hipótese que a maior parte dos pacientes provavelmente se sentem mais confortáveis inicialmente para fazer o cluster do que o método tradicional. Professor, e que tipo de capacitação os profissionais de educação física precisam para atuar com esse público? Para atuar nesse público, principalmente pessoas com doença renal crônica, o profissional de educação física precisaria fazer um estágio, né? Se associar com um grupo de estudos em que esses pacientes são investigados, conviver um pouco nas clínicas, perceber o que acontece com os pacientes no dia a dia, as descompensações, os grandes enfrentamentos, as dores do paciente, no sentido de que o que incomoda mais o paciente, e se preparar para atender no dia a dia. A pesquisa mostrou que o treino de musculação feito de forma dividida, com pausas curtas, no caso, o método cluster, trouxe mais benefícios com idosos que fazem hemodiálise. Os pacientes ganham mais força, melhorando o equilíbrio, a saúde dos ossos e, o principal, melhorar o funcionamento do corpo por dentro, como a inflamação e os níveis de vitamina D. Ou seja, com treinamento certo e bem acompanhado, dá sim para melhorar a qualidade de vida, mesmo enfrentando uma doença tão pesada quanto a doença renal crônica. Estamos encaminhando para o encerramento do nosso trabalho conclusivo. Mas antes, queremos agradecer aos pacientes que participaram da pesquisa, A nossa orientadora Lislene de Deus e ao professor Jonato Prestes, que respondeu às nossas perguntas. Esperamos que vocês tenham gostado desse material e dos diálogos apresentados sobre este tema voltado para a saúde dos idosos em hemodiálise. E lembre-se, movimento é saúde. E o exercício bem feito Pode fazer toda a diferença. Até a próxima!